Na Sagrada Escritura existem várias passagens em que Deus diz-nos que abomina todo o culto às imagens, inclusive nos 10 mandamentos. Por que será que a Igreja Católica insiste em colocá-las? Sou católica, mas vivo em constante conflito em relação às imagens. Não interessa. Pronto, esta é a típica objeção dos nossos queridos irmãos protestantes. Os protestantes, no Antigo Testamento, diz Deus não farás uma imagem. Depois Deus diz, os católicos ajoelham e não sei o quê, isto é, Deus proíbe, Deus proíbe, Deus proíbe. Pronto. E qual é a resposta que os católicos dão a isto? Não é muito complicada. Se quiserem, na internet, eu gosto muito dos protestantes que se convertem a católicos. Porque eles têm um fogo, cuidado com eles ninguém os para. Então vou dar 2 nomes, ou vou dar um, sobretudo, só que está em inglês. Alguns vídeos estão legendas em português, mas eu deliro com ele. Ele chama-se Steve Ray. Steve Ray. O site dele é catholic-convert.com. Pronto, se puserem Steve Ray, Catholic, Convert... Ele era batista, tem tipo 60 mil livros na biblioteca dele. Ele era um super evangelizador e ele, nos anos em que ele evangelizava nos protestantes, ele arrastou muitos católicos para os protestantes, com a conversa das imagens, de Nossa Senhora tem pecado. Ele era especialista em destruir os católicos, digamos assim. Deus, com muito sentido de humor, disse, eu já te troco as voltas. E então ele converteu-se, uma caminhada muito bonita, no fundo porque ele é humilde. É muito bonito porque quem é que se converte? Converte quem, no fundo, aceita que estava enganado, que é humilde. Então Deus trocou-lhe as voltas e ele hoje é um grande católico. Cuidado com ele, não é? E ajuda muitos protestantes a vir. E então, porquê é que eu falo dele? Porque na internet ele tem muitos vídeos sobre estes temas que os protestantes, as objeções que os protestantes fazem muito aos católicos, contra as imagens, contra Nossa Senhora tem pecado, não sei o quê, e usa a Bíblia, que é o que os protestantes aceitam. Os protestantes, se eu disser, olha, vai ao catecismo, eles dizem, não, isso é para vocês. Não é? Mas disser, vai à Bíblia, os protestantes, sim, na Bíblia. E ele diz, então lê isto. E lê isto. E eles, ele fala-os cair, reconhecer a verdade católica com a palavra de Deus. É muito bonito. Portanto, ele tem vídeos sobre as imagens. Tá? Portanto, se alguém quiser aprofundar, e explica isto muito melhor que eu e com muita graça. Pois há outro, que eu também fui meu professor em Roma, o segundo foi meu professor, que era pastor presbiteriano. Chama-se Scott Hahn. Scott Hahn. Esse é um grande biblista, doutorado em Bíblia, e também se converteu a partir da Bíblia, São Paulo, não é? etc. E também tem vários sites na internet, também tem muita coisa, tem alguns livros escritos em português. Há um em que ele conta a história da conversão dele e da mulher dele, que em inglês se chama Rome Sweet Home. Em português chama Todos os Caminhos Vão Dar a Roma, se não me engano. Pode-se encontrar em português. É muito bonito, porque ele converteu-se basicamente porque ele foi vendo que, no fundo, a Igreja Católica, todos estes pastores protestantes converteram-se basicamente a estudar história. Porque quando eles vão ver como é que viviam os primeiros cristãos, o que é que ensinavam os primeiros bispos da Igreja, eles veem que aquilo é igual ao que se ouve na Igreja Católica. E, portanto, que há 2000 anos a Igreja Católica ensina as mesmas coisas. E quando eles percebem isso, quando eles percebem que é farinha do mesmo saco, dizem, pronto, de facto. E, pelo contrário, quando vão ver as igrejas deles, veem que, com o passar dos tempos, muitas coisas foram mudando, e coisas importantes, o divórcio, o aborto, são coisas, não são indiferentes, que então antes, na igreja deles, era pecado, agora afinal já não é. Em que é que ficamos? Eles depois veem que a única igreja em que há uma continuidade em matéria de fé e de moral irrepreensível é a Igreja Católica. E isto é porque estudaram história. Portanto, a melhor maneira de ajudar um protestante é dizer, olha, estuda um bocadinho de história. Não é? Pronto, mas é bom também conhecer estes argumentos. Deus, no Antigo Testamento, proibia representá-lo numa imagem. Porquê? Porque os povos pagãos todos adoravam imagens e estátuas e etc.
E uma das catequeses que Deus demorou a fazer ao seu povo é que Ele é algo que está para além de toda a criação. Ele é o transcendente. Esta é a palavra. Portanto, a proibição das imagens é para ajudar o povo a perceber que o Deus que eu sou não é como os outros deuses. Eu não sou como os outros deuses. Eu sou o único Deus verdadeiro. Eu sou aquele que está para além da criação, que não se consegue representar. Eu sou irrepresentável. Nada. Mas, aqui vem o ponto, o argumento católico é essencialmente, mas, como lemos no Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, diz a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória. E Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso te basta. Jesus disse a Filipe, estás há tanto tempo comigo e não me conheces, quem me vê, vê o... Com a economia, isto agora vou dizer isto um bocadinho técnico, mas é para ser rápido, com a economia da encarnação do Verbo, o Deus invisível, transcendente, tornou-se visível aos nossos olhos. Certo? Portanto, esse é o fundamento teológico mais forte, porque houve uma crise no século VII, que deu heresias, a chamada crise iconoclástica, e houve concílios que definiram dogmaticamente este problema das imagens, se pode ou não se pode. O argumento é este. A partir do momento em que o Verbo se fez carne, nós podemos representar nos ícones, imagens, a imagem do Verbo feito carne. Obviamente, a gente não representa o Verbo desencarnado. Representamos Jesus, o Verbo feito carne. Certo? Pronto. E as imagens que nós fazemos, esta imagem não é a Santíssima Trindade. É a imagem de Nossa Senhora. Portanto, não são imagens que têm a pretensão de representar a divindade. Em Cristo é um pouco diferente. Em Cristo é o Verbo feito carne. Não é? Nós sabemos muito bem que esta imagem não é Nossa Senhora. Como vocês, na vossa carteira, têm lá uma fotografia do vosso filho e da vossa filha, e se alguém vos perguntar e disser quem é? É o meu filho. Mas eu não acredito que é o meu filho de carne e osso, não é? É o meu filho. Quer dizer, é a imagem do meu filho, representa o meu filho, mas não é o meu filho, não é? O meu filho está a trabalhar, coitado, não é? E depois, em relação à veneração em que nós prestamos aos santos, outra coisa que os protestantes dizem é que nós adoramos Nossa Senhora. Né? Típico, a objeção. Em grego, há duas palavras. Há uma palavra para dizer adoração, latria, e há uma palavra para dizer veneração, dúlia. E nós dizemos que Nossa Senhora é hiperdúlia. É a máxima veneração, mas não é látria. Nós não adoramos Maria. E se nós quisermos, até na Bíblia, encontramos, por exemplo, um soldado do rei David, agora temos estado a ler, um soldado do rei David vem da guerra e chega ao pé do rei. O que é que ele faz? Prostra-se à frente do rei e diz, bendito seja Deus que te deu uma vitória. Portanto, ele está a dúlia, a venerar o rei. Não está a adorar o rei David. Ele sabe que o rei David não é Deus e que Deus proíbe adorar. Mas venerar é outra coisa. Adorar é uma coisa, venerar é outra coisa. Eles acham que não aceitam esta distinção. Mas, no fundo, já está no Antigo Testamento. De muitas maneiras. Não é? Pronto.